quando nós falamos na lei de execução penal, que o preso, ele tem que ser tratado de forma igualitária. Porque, pelo princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei. Mas também eu expliquei aqui que nós temos uma comissão de classificação dentro do presídio, que tem como objetivo classificar os presos de acordo com a sua periculosidade. O preso de alta periculosidade fica com o preso de alta periculosidade, o preso de média periculosidade fica com o preso de média periculosidade, e o preso de baixa periculosidade fica com o preso de baixa periculosidade. Isso é para evitar a promiscuidade. Isso não é tratamento desigual. Isso é o tratar os desiguais de forma desigual, né? Na medida de sua desigualdade. Isso não viola o princípio da igualdade. Nenhum condenado deve sofrer tratamento discriminatório. Eu não posso discriminar o preso porque ele é asiático, eu não posso discriminar o preso porque ele é negro, eu não posso discriminar o preso porque ele é estrangeiro, né? E cabe denúncia de maus tratos e de abuso de autoridade se o preso estiver recebendo tratamento discriminatório. Conforme a Constituição Federal, como nós já vimos, a lei regulará a individualização da pena. E os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e sua personalidade. Outros direitos. Cumpre consignar que os presos também têm, além desses direitos que eu expliquei, outros direitos, como, por exemplo, a proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, como o descanso e a recreação, como o exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas, como proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, como chamamento nominal, como audiência especial com o diretor do estabelecimento, como representação, né, direito de representação e petição. O preso tem o direito de petição, tem o direito de representação. Além dele poder denunciar o abuso de autoridade, ele pode representar contra o agente prisional que o maltratou. O preso tem o direito de se entrevistar pessoalmente com o diretor do estabelecimento penitenciário para tratar de assuntos referentes ao cumprimento da sua pena. Ele tem direito ao descanso, ele tem direito à recreação, ele tem direito a exercer atividades intelectuais. Então, o preso tem todos esses direitos previstos na lei de execução penal. Só porque não tem princípio, né? Professor. Agora, vamos ver os deveres do condenado. Diga. Chamar ele pelo nome. Eu chamo Fernando, Fabiano, Benites. Tem que chamar pelo nome. Não? 121, 147, 213. Ele pode falar, condenado fulano de tal, pode não? Não, ele não chama, ele chama o nome, né? Chama pelo nome. Sinceramente, eu nunca vi um agente prisional dizer condenado fulano de tal. Não, eles não usam isso. Tinha isso mesmo. Bom, deveres. Então nós vimos o direito, vamos ver agora os deveres. Os deveres estão relacionados no artigo 38 e 39 da LEP. Está claro pelo artigo 38 que a submissão do condenado às normas de execução da pena constitui um dever. O condenado tem o dever de cumprir a pena. Pergunto
aos senhores, o que vocês acham? O condenado tem o direito de fugir? Tem ou não tem? Tem, só arcar com as consequências. Olha a pergunta. Essa pergunta pode ser pergunta de prova. Não, você está dizendo que ele tem que ser. Ele fala ali, ó, dever, esse é o cumprimento da pena. Se ele tem o dever de cumprir a pena, ele não tem o direito de fugir. Evidentemente. Segundo Mirabete, frente ao pretendido direito ou dever de fugir, que todo preso teria, conforme certa doutrina, que existe gente que defende o direito do preso a fugir, é adequado registrar-se na lei que estará desobedecendo a um dever para com a administração ao tentar adquirir a liberdade pela fuga ou evasão. Se ele tem o dever de cumprir a pena, embora esse dever não seja um dever absoluto, por que, professor, não é absoluto o dever de cumprimento de pena? Alguém sabe me explicar porque não é absoluto? É simples. É porque o juiz pode condená-lo a uma pena de 9 anos, mas ele pode ter progressão de regime, ele pode ser beneficiado pelo livramento condicional, né? Ele pode ter uma remissão, ele pode ter uma detração, que no final, ao fim e ao cabo, ele não vai cumprir os 9 anos preso. Por isso é que o princípio da inderrogabilidade, que diz que a pena tem que ser cumprida, ele não é absoluto, ele é relativo, porque existem institutos de direito penal, de processo penal, que permitem ao preso não cumprir a pena como efetivamente teria sido proferida na sentença. Existem os favores legais, que acabam fazendo com que ele não cumpra efetivamente a pena do jeito que, a princípio, havia sido estipulado na sentença pelo juiz. Beleza? Quando praticar um condenado falta disciplinar grave, né? Além de um ilícito penal, caso a evasão X é cometida com violência à pessoa, nós vamos ter também crime. Então, quando ele foge, gente, além da fuga ser considerada falta grave, previsto no artigo 50 da LEP, tá? Ela é um ilícito penal se na fuga ele pratica violência. Nós vamos ter o tipo penal do artigo 352, que é a evasão cometida com violência à pessoa. Como também, se ele cerrou a grade para fugir, eu vou ter dano contra o patrimônio público. Como se ele subornou o agente prisional para fugir, nós vamos ter a corrupção ativa e a corrupção passiva. Ativa dele que subornou, passiva do funcionário que recebeu a propina. Então, a fuga, ela não é uma coisa insignificante. Ela não só, segundo Mirabete, não constitui um direito, como ela também constitui uma falta grave e poderá constituir crime. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Meus amigos, o preso tem que se comportar de forma disciplinada. Isso é a obrigação dele. A forma disciplinada é o cumprimento das obrigações previstas na LEP. Ele tem hora para se levantar, ele tem hora para dormir, ele tem hora para ir para o refeitório, ele tem hora do banho de sol, ele tem hora da atividade de lazer, ele tem hora do seu trabalho. Isso é comportamento disciplinado. Cumprir a disciplina dentro do presídio.
Quanto ao cumprimento fiel da sentença, é importante ressaltar, mais uma vez, que embora haja o dever de cumprimento fiel da sentença, em que o condenado se curva à prestação jurisdicional e tem que cumprir aquela pena que foi imposta pelo Estado, esse cumprimento fiel da sentença não é absoluto, porque nós temos institutos benévolos, como o livramento condicional, como a progressão de regime, como a remissão, como a detração, e vão atenuar o cumprimento da pena desse condenado. Então, a disciplina, segundo o artigo 44, consiste na colaboração com a ordem, obediência e determinações das autoridades, né? O descumprimento dessa obrigação pode, né, caracterizar falta grave e não basta submeter-se ao cumprimento da pena, enquanto deverá o condenado fazê-lo com respeito à ordem pública. Não é só ele cumprir a pena, ele tem que respeitar os condenados, os demais condenados, ele tem que respeitar o pessoal que trabalha com agente prisional, ele tem que tratar os outros com cortesia, com respeito. Vamos ver tudo isso aqui. O condenado será cientificado das normas disciplinares no início da execução. Alguém me perguntou aqui, professor, o preso ele é informado disso tudo? Sim. Na audiência admonitória, ele recebe uma carteirinha com todos os seus direitos e todos os seus deveres. Então ele sabe disso tudo que nós estamos explicando, ele sabe já no início da execução. Bom, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa. O preso tem o dever de obediência ao servidor, se esse servidor, por exemplo, ele é um agente prisional, ele dá uma ordem ao preso para que ele saia da cela para fazer uma revista na cela, o preso tem que obedecer. Ele dá uma ordem para que o preso saia para o banho de sol e volte em determinado horário, tem que obedecer. Esse dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa, nós vemos muito nesses presídios, né? Quando passa uma mulher bonita, os presos começam a assoviar para a mulher, né? Isso aí é uma falta de respeito. Quando não, eles não ficam dizendo gostosa e gostosa, não sei o quê. Ele não só tem que obedecer o servidor, como respeitar qualquer pessoa. O descumprimento desses deveres, além de configurar falta grave, pode tipificar crimes definidos no Código Penal. Quais são? Se ele desacatar o agente prisional, desacata. Se ele se recusar a voltar para sua cela, resistência. Se ele desobedecer ordem manifestamente não ilegal, crime de desobediência. Se ele ofender o agente prisional, ofendendo a sua honra objetiva ou subjetiva, poderemos ter um crime contra a honra. Então, além dele praticar a falta grave, ele pode até praticar algum tipo de crime. Nós vimos esses crimes quando nós falamos crimes contra a administração pública, semestre passado, né? Urbanidade. Urbanidade é um dever do preso. Aliás, urbanidade é um dever também de todo funcionário público. Dever de urbanidade e dever de cortesia. Mas o que é urbanidade? Urbanidade é qualidade de urbano, civilidade, cortesia,